sou Juliana Cruz, criadora do Papo de Trabalho, professora de Direito e Processo do Trabalho, advogada trabalhista, e nessa série de vídeos, a Maratona Trabalhista, eu vou te ensinar a usar Direito e Processo do Trabalho como teus maiores aliados no exame de ordem e conseguir de 8 a 11 questões apenas com a área trabalhista. No último vídeo, nós abordamos 3 assuntos super importantes para o teu exame de ordem. O primeiro foi negociação coletiva. Em seguida, passamos por jornada de trabalho e concluímos com uma questão de execução. Hoje também vamos abordar 3 pontos super importantes. Em direito do trabalho, a alteração do contrato de trabalho. E em processo, vamos ver o procedimento sumaríssimo, a homologação de acordo extrajudicial e algo também de recursos. E quem ficar comigo até o final do vídeo vai ter o top 3 assuntos da tua prova de Direito e Processo do Trabalho, aqueles 3 temas que não podem deixar de serem estudados porque com certeza vão estar no teu exame de ordem. E mais, uma dica extra, valiosíssima, mas essa aí é só para quem realmente ficar comigo até o final. Queria mais uma vez agradecer a todo mundo que me mandou mensagem. Foi massa ver os comentários de vocês, super positivos. As perguntas eu tentei responder todas que foram feitas. E continuem ainda até amanhã. Os comentários que forem feitos aqui, as perguntas que tiverem aqui embaixo do vídeo, eu vou atender e vou responder a cada um de vocês. Tá joia? Vamos lá para as nossas questões. Lembrando que o PDF já está no teu e-mail. Quem está lá no canal do Telegram também já recebeu. E o ideal é que você responda as questões antes de vê-las comigo, para que a gente possa apurar, verificar exatamente aonde você está e onde chegaremos ao final da nossa maratona trabalhista. Vamos lá começar com as questões de hoje? Plínio foi contratado em 30 de 11 de 2017 como auxiliar administrativo de uma fábrica de motores. Graças ao seu ótimo desempenho, foi promovido, passando a gerente de operações, cargo dispensado do registro de horário, com padrão salarial 5 vezes mais elevado que o cargo efetivo imediatamente abaixo. Plínio era o responsável pela empresa, apenas enviando o relatório mensal à diretoria, e em razão da nova função, Plínio passou a receber uma gratificação equivalente a 50% do salário básico recebido na função anteriormente exercida. O rendimento de Plínio, 8 meses após a promoção, deixou de ser satisfatório por questões pessoais. Em decorrência disso, a empresa retirou de Plínio a função gerencial e ele voltou à função que exercia antes, deixando de receber a gratificação de função. Diante disso, assinale a afirmativa correta. Meus amores, aqui a gente tem uma questão versando sobre reversão, que é aquela situação em que um empregado está exercendo um cargo de confiança e o empregador decide revertê-lo ao posto de trabalho imediatamente anterior àquela ocupação da função de confiança. Quando a gente está numa relação de emprego, a gente precisa lembrar que existe um princípio que rege essa relação, que é o chamado princípio da inalterabilidade contratual lesiva. E o que é que diz esse princípio? Que para que seja válida a alteração do contrato de trabalho, é preciso a presença de 2 requisitos juntos, concomitantemente presentes, ao mesmo tempo presentes. O mútuo consentimento e a ausência de prejuízo. Se houver prejuízo, não importa se há consentimento. E se não há consentimento, não importa se não há prejuízo. Não pode ter prejuízo e o trabalhador tem que concordar com aquela alteração do contrato de trabalho. Mas no 468, parágrafos 1º e 2º, o legislador, pós-reforma trabalhista, estabeleceu uma regra que está fora da alteração do contrato de trabalho, porque o legislador expressamente disse que a reversão
não se inclui nessa hipótese de alteração contratual lesiva. Quando a gente está falando de reversão, a gente não pode confundir com rebaixamento. Rebaixamento é quando eu sou promovido para uma função. Por exemplo, eu sou professora titular 1 de uma universidade. Eu sou promovida a professor titular 2. Se depois eles quiserem voltar para professor titular 1, isso é um rebaixamento. Tendo redução salarial, isso é ilegal, até pela própria diminuição da função do empregado, a gente pode inclusive pensar em dano. Mas na reversão não é isso que ocorre. Na reversão, eu não tenho uma promoção precisamente. Eu vou ocupar um cargo de confiança, mas eu só fico naquela função de confiança enquanto for do interesse do empregador. No momento que ele quiser, independentemente do tempo em que eu fiquei naquela função de confiança, ele pode reverter o trabalhador ao cargo anteriormente ocupado por ele. Então, a reversão a gente aplica quando a função de confiança que o empregado vai ocupar recebe a gratificação correspondente a essa função de confiança, mas voltando ao cargo anterior, o que pode acontecer a qualquer tempo, ele vai perder essa gratificação de função. E aí eu trouxe para vocês, ó. Reversão acontece, né, quando o trabalhador perde a função de confiança. E se ele perder a função de confiança, não é alteração contratual lesiva. Não é, até porque o legislador agora expressamente preveu essa hipótese. E mais, o legislador disse assim: não importa quanto tempo ele tenha exercido a função de confiança. Não importa se há motivo ou não para que ele reverta ao cargo anterior. A gratificação de função não é direito adquirido desse empregado. Não há nenhuma garantia de que ele siga com aquela gratificação de função. Não tem previsão de manutenção dessa gratificação de função. Isso significa que ele pode perder. Antes, com o entendimento jurisprudencial do TST, a regra era distinta. Cuidado com isso. Pós-reforma trabalhista, a alteração que diz respeito à reversão não é uma alteração contratual lesiva. O empregador pode fazer isso a qualquer momento. E essa alteração não assegura a manutenção da gratificação de função para o trabalhador. Não importa quanto tempo ele tenha recebido e não importa se é com ou sem motivo que o empregador está revertendo esse trabalhador. Se o empregador quiser manter a gratificação, ok, mas não há direito a essa manutenção, ok? Vamos lá para as assertivas. Letra A. O cargo que Plínio passou a ocupar não era de confiança, razão pela qual a alteração contratual equivale a rebaixamento, sendo, portanto, ilícita. Não é rebaixamento, se é função de confiança, é reversão e é lícita. O cargo que Plínio passou a ocupar era de confiança, porém não poderia haver o retorno ao cargo anterior com a perda da gratificação de função, razão pela qual a alteração contratual equivale a rebaixamento, sendo, portanto, ilícita. Nada a ver, ele poderia reverter e a alteração não é ilícita, inclusive está expresso na legislação. C. O cargo que Plínio passou a ocupar era de confiança e a reversão ao cargo efetivo foi lícita, ok. Mas não a perda da remuneração, pois equivale à diminuição salarial, o que é constitucionalmente vedado. Não. Pós-reforma trabalhista, ele perde a gratificação de função, isso não é redução salarial e é lícita essa decisão do empregador. Portanto, nossa resposta é letra D. O cargo que Plínio passou a ocupar era de confiança, razão pela qual se admite a reversão ao cargo anterior, sendo lícita a perda da gratificação de função. Vamos lá para a segunda questão? Em sede de reclamação trabalhista,
proposta por Sávio, os pedidos liquidados somaram valor inferior a 40 salários mínimos nacionais. A ação foi movida em face do ex-empregador e da União, em razão de alegação de responsabilidade subsidiária. Sob o caso apresentado, assinale a opção que indica o procedimento a ser seguido. Meus queridos, temos aqui uma questão sobre procedimento no processo do trabalho. E quando a gente fala de procedimento em processo do trabalho, a gente precisa olhar para o valor da causa, porque é isso que vai definir qual o tipo de procedimento a ser aplicável a cada processo. Então, no processo do trabalho, atenção para o valor da causa. É ele quem vai te indicar qual será o procedimento. Para as causas de até 2 salários mínimos, o procedimento é o sumário. Para as causas de mais de 2 até 40 salários mínimos, o procedimento é o sumaríssimo. E nas causas que se discute, cujos pedidos somam mais de 40 salários mínimos, a gente tem o procedimento ordinário. Então, esses são os 3 procedimentos, via de regra, no processo do trabalho, e o que define que procedimento se aplica a cada processo é justamente o valor da causa. Até 2, sumário. Mais de 2 até 40, 40, lembra aí, sumaríssimo. E mais de 40 salários mínimos, o ordinário. O procedimento sumaríssimo, ele tem algumas regras específicas e a gente vai tratar aqui daquelas que normalmente são pedidas pelo examinador. A primeira delas é que o procedimento sumaríssimo, ele só se aplica aos dissídios individuais. Não se aplica procedimento sumaríssimo a dissídio coletivo. Então, procedimento sumaríssimo, dissídios individuais. Segunda coisa importante, o norte para apurar o procedimento é a data do ajuizamento da ação. Então, será submetido ao procedimento sumaríssimo os processos cujo valor da causa na data do ajuizamento da ação estiverem nessa faixa de mais de 2 até 40 salários mínimos. Tá joia? Outra regra importante com relação a esse procedimento é que existem algumas pessoas jurídicas que não se submetem ao procedimento sumaríssimo, independentemente do valor da causa. Então, se essas figurinhas aparecerem no processo, mais precisamente, aparecerem no enunciado da questão, a gente imediatamente descarta o procedimento sumaríssimo. E quem são esses? A administração pública direta, autárquica e fundacional. Então, a gente nunca, meus amores, anota aí, nunca pode responder uma questão sobre procedimento no processo do trabalho sem prestar atenção quem são as partes que estão indicadas no enunciado da questão. Porque se tiver uma pessoa da administração pública direta, por exemplo, municípios, estados, União, Distrito Federal, aplica-se o procedimento sumaríssimo? Não. Mas o valor da causa é de 10 salários mínimos, Juliana. Aplica-se o procedimento sumaríssimo? Não. Por quê? A administração pública direta, as autarquias e as fundações públicas não se submetem ao procedimento sumaríssimo. A gente vai aplicar, portanto, o procedimento ordinário. Cuidado com isso, marca, grifa, coloca um asterisco,
deixa muito grande, porque isso é reiteradamente pedido no exame de ordem. Outra coisa importante e característica desse procedimento sumaríssimo é o fato de que ele não suporta, ele não admite citação por edital. Um dos requisitos da petição inicial, além de que os pedidos sejam certos, determinados e com respectivo valor, que hoje é um requisito de todas as petições iniciais, mas antes era uma característica específica do rito sumaríssimo. Além disso, a petição inicial do sumaríssimo, ela tem que ter a indicação do endereço correto da reclamada. Porque se a reclamada estiver em local incerto não sabido, ou se o reclamante não indica o endereço em que essa reclamada possa ser notificada, de acordo com a legislação, o processo vai ser arquivado e ela condenado, o reclamante condenado nas custas do processo. Então, no procedimento sumaríssimo, não cabe citação por edital. Repetindo, no procedimento sumaríssimo, não cabe citação por edital. Então, não importa o valor da causa, se tem citação por edital, o procedimento não é sumaríssimo. E se a participação da administração pública direta, estados, municípios, Distrito Federal e União, autarquias ou fundações públicas também, independentemente do valor da causa, não se aplica o procedimento sumaríssimo. Não esqueçam isso, meus amores, aponte, grife, são pontos extremamente importantes para vocês. Outra coisa importante, no procedimento sumaríssimo, a gente só pode ter 2 testemunhas por cada parte. As partes podem levar 2 testemunhas cada. A gente, nos procedimentos em geral, temos no ordinário 3 testemunhas para cada parte. E no procedimento especial, que é o inquérito para apuração de falta grave, nós podemos levar 6 testemunhas por parte. Tá joia? Então, no procedimento sumaríssimo, 2 testemunhas. No procedimento ordinário, 3. E no inquérito para apuração de falta grave, até 6 testemunhas é possível que a parte leve para fazer prova em audiência. Por fim, outro ponto importante com relação ao procedimento sumaríssimo, que muita gente confunde, é que há sim compatibilidade entre esse procedimento e a realização de prova pericial. Se os fatos realmente exigirem, ou se a lei obrigar a que ocorra a perícia no processo, pode haver prova pericial no procedimento sumaríssimo. Tá joia? Então, atenção quando for responder questões de procedimento sumaríssimo, porque a gente tem que olhar, primeira coisa, para o valor da causa, para saber qual é o procedimento que se aplica, mas não basta isso. A gente tem que olhar quem são as partes, porque se tiver Estado, município, União, Distrito Federal, autarquia ou fundação pública, não se aplica o procedimento sumaríssimo, independentemente do valor da causa. Vamos lá responder a questão, ver as assertivas? A ação correrá sob o rito sumaríssimo, pois cabível o rito especial para qualquer parte na Justiça do Trabalho, desde que o valor da causa seja compatível. É isso? É não, meus amores. Vamos lá para o enunciado de novo. Em sede de reclamação trabalhista proposta por SAV, os pedidos liquidados somam valor inferior a 40 salários mínimos. A priori, a gente estaria nessa faixa, que é do procedimento sumaríssimo. Mas vê logo em seguida. A ação foi movida em face do ex-empregador e da União por conta da terceirização. A União é a administração pública
direta. A administração pública direta se submete ao procedimento sumaríssimo? Não. Portanto, a letra A está equivocada. Letra B. A ação correrá sob o rito ordinário, porque em que pese o valor da causa, figura ente de direito público no polo passivo. Perfeito. Essa é a nossa resposta. Vamos seguir? A ação correrá no rito ordinário, mas caso a primeira ré não seja encontrada, não será possível realizar a citação por edital em vista de a segunda ré ser a união. Veja que ele misturou duas características do rito sumaríssimo, confundindo você. A administração pública, ela pode ser citada por edital. O que não pode ter edital é em procedimento sumaríssimo. Então, aqui ele confundiu os institutos. D. A ação correrá no rito sumaríssimo e, em caso de prova testemunhal, cada parte terá direito a ouvir duas testemunhas e não 3. Errado. Nossa resposta é, portanto, letra B. O rito é ordinário, porque mesmo o valor sendo entre a faixa de mais de 2 até 40 salários mínimos, ente público não pode se submeter ao procedimento sumaríssimo. Joia? Vamos para a última questão de hoje. Augusto foi empregado de uma lavanderia por 2 anos, tendo sido desligado em setembro de 2018. Após receber as verbas da ruptura, procurou um advogado com a intenção de ajuizar a reclamação trabalhista para postular horas extras não recebidas durante o pacto laboral. Após a entrevista e colheita de todas as informações, o advogado de Augusto entrou em contato com a ex-empregadora na tentativa de formular um acordo que, após debatido e negociado, teve sucesso e foi reduzido a termo. Então, as partes ajuizaram uma homologação de acordo extrajudicial na Justiça do Trabalho, em petição conjunta assinada pelo advogado de cada requerente, mas que não foi homologado pelo juiz por este entender que o valor da conciliação era desfavorável ao trabalhador. Desse modo, o magistrado extinguiu o feito sem resolução de mérito. Diante da situação e dos termos da CLT, assine a afirmativa correta. Meus queridos, essa questão foi escolhida propositalmente para a gente terminar, porque ela dá a oportunidade da gente revisar 2 pontos muito importantes dentro de processo do trabalho: a homologação de acordo extrajudicial e recursos. Quando a gente está falando desse novo processo de jurisdição voluntária dentro do processo do trabalho que veio com a reforma trabalhista, a gente precisa ter em mente alguns pontos que são relevantes. Vamos lá. A homologação de acordo extrajudicial, ela vai ser ajuizada, protocolada com uma petição conjunta. É uma petição que empregador e empregado vão entrar na Justiça do Trabalho, cada um assinando, né, a petição para demonstrar que ela é de interesse comum. Segunda coisa, é obrigatória a presença de advogado na homologação de acordo extrajudicial. Portanto, essa é uma das hipóteses em que não se admite o jus postulandi no processo do trabalho. A gente sabe que dentro do processo do trabalho, as partes podem reclamar sem a necessidade de estar acompanhado por advogado, independentemente do valor da causa. A impossibilidade do jus postulandi é quando a gente está falando de mandado de segurança, de ação cautelar, de ação rescisória e de recursos que são do Tribunal Superior do Trabalho.
Nessas hipóteses, não cabe jus postulante em razão de entendimento jurisprudencial do TST. E aqui a gente tem outra hipótese em que não se admite o jus postulante no processo do trabalho. Na homologação de acordo extrajudicial, cada parte tem que estar representada por advogado. E outra observação importante é que não cabe a a representação por um único advogado. A gente tem, por exemplo, em direito de família, quando as partes querem fazer um divórcio, elas podem escolher um advogado que representa as duas partes, entrar com o pedido de homologação do divórcio, né, de homologação do acordo, e isso é perfeitamente possível. Aqui no processo do trabalho, não. Cada parte tem que ter advogado e cada parte tem que ter o seu advogado. Não cabe advogado comum. A legislação também indica que é possível que o advogado seja o advogado do sindicato, mas cada um com o seu próprio advogado. Outra coisa importante, não é obrigatória a ocorrência de audiência nesse procedimento de jurisdição voluntária. O juiz, recebida a petição inicial, né, que vai ser lá uma petição conjunta, assinada por ambas as partes, que estarão representadas por advogado, cada uma com seu próprio advogado, protocolada essa petição, distribuída, né, essa ação de jurisdição voluntária, o juiz, em 15 dias, vai analisar se ele sentencia imediatamente, homologando ou não o acordo, ou se ele marca audiência. Porque muitos juízes gostam de sentar, de olhar para o reclamante, de perguntar se ele concorda, se ele sabe o que significa aquele acordo e etc. Então, é uma faculdade do juiz. Ele só marca audiência se ele entender necessário. Se ele não entender que é necessária a audiência, ele pode imediatamente decidir sentenciar, homologando ou não homologando o acordo. A gente tem que lembrar que o juiz ele não é obrigado a homologar, tá certo? Outra coisa importante é que o ajuizamento desse procedimento de jurisdição voluntária, ele suspende a prescrição. Eu botei esse suspende aqui bem ressaltado, por quê? Suspensão é diferente de interrupção. Quando a gente está falando de interrupção da prescrição, a prescrição estava correndo. Houve o fato que interrompeu. Ela, quando retorna, começa a contar do zero. Exemplo na área trabalhista. O ajuizamento de ação interrompe o prazo prescricional para os pedidos que constem na petição inicial que foi ajuizada. Então, se eu sair da empresa, ainda estou dentro dos 2 anos do prazo prescricional, ajuizo uma reclamação trabalhista, o prazo prescricional vai ser interrompido e começa a contar do zero para aqueles pedidos que constem na petição inicial. Aqui, o procedimento de jurisdição voluntária de acordo para homologação de acordo extrajudicial não se enquadra nessa hipótese, mas nessa. E o que acontece quando o prazo prescricional é suspenso? Ele começou, ele estava andando, fluindo, a gente entrou com a petição para homologação de acordo extrajudicial, ele para, fica parado até o primeiro dia útil subsequente ao trânsito em julgado. E quando esse primeiro dia útil chega,
ele volta a contar, mas volta a contar de onde? De onde tinha parado. Então, fazia 1 ano que eu tinha saído do contrato. Eu fiz um acordo extrajudicial. Ajusto com o empregador para a gente entrar com o procedimento de homologação desse acordo extrajudicial. No momento em que a gente ajuiza, a inscrição, ela vai ser suspensa. Para de contar, terminou o processo. O juiz não homologou, não houve recurso, transitou em julgado. No primeiro dia útil após o trânsito em julgado, a gente vai fazer o quê? Voltar a contar de onde tinha parado. Então, se já tinha passado 1 ano, eu vou ter mais 1 ano para fazer a minha reclamação trabalhista. Então, cuidado com isso. A suspensão do prazo é parar, ficar suspenso ao longo do procedimento para homologação de acordo extrajudicial e quando retornar, retorna de onde parou, ok? E nesse procedimento, o que ocorre é a suspensão. Volta no primeiro dia útil após o trânsito em julgado. Eu disse a vocês que a homologação é uma faculdade do juiz. Se ele não concordar com os termos do acordo, ele pode sentenciar não homologando. Mas e se o juiz não homologar o acordo? Aí cabe recurso. Essa decisão é o quê? Uma sentença. E qual é o recurso no processo do trabalho que cabe contra a sentença de primeira instância, seja ela uma decisão terminativa ou definitiva? Recurso ordinário. Então, se o juiz negar a homologação, se ele decidir pela não homologação do acordo, cabe recurso. E o recurso é o recurso ordinário. Vamos dar uma olhadinha nesse recurso? O recurso ordinário, que a gente chama de RO, né? Ele está lá no artigo 895 da CLT. Ele tem o prazo de 8 dias. A gente sabe que hoje, pós-reforma, o prazo no processo do trabalho é contado em dias úteis. Então, ele tem o prazo de 8 dias, que são contados apenas em dias úteis. E ele cabe em 2 hipóteses. Ele cabe nas decisões terminativas ou definitivas de primeira instância, seja uma vara do trabalho, seja um juiz de direito investido de jurisdição trabalhista, ou quando o Tribunal Regional do Trabalho está atuando em sua competência originária, ou seja, quando o Tribunal Regional do Trabalho, seja em dissídios individuais, seja em dissídios coletivos, está atuando em primeira instância, desse acórdão do Tribunal Regional do Trabalho, cabe recurso ordinário para o TST. É o caso, por exemplo, de um dissídio coletivo de um sindicato que esteja localizado numa região específica de Tribunal Regional do Trabalho. Vou dar um exemplo aqui da minha localidade, o Sindicato dos Professores do Estado de Pernambuco. A abrangência territorial do sindicato está dentro da jurisdição do TRT. Se esse sindicato vai entrar com o dissídio coletivo com o sindicato das instituições de ensino de Pernambuco, a competência originária para processar e julgar o dissídio coletivo vai ser do Tribunal Regional do Trabalho da 6ª Região. O tribunal vai apreciar esse dissídio coletivo em primeira instância. Da sentença normativa que vai ser proferida nesse processo de dissídio coletivo, cabe o quê? Recurso ordinário para o Tribunal Superior do Trabalho. Então, cabe RO tanto das decisões terminativas ou definitivas das varas do trabalho ou dos juízes de direito investidos de jurisdição trabalhista, ou cabem também contra as decisões do Tribunal Regional do Trabalho, quando essas decisões sejam proferidas em processos em que eles tenham competência originária, ou seja,
que a primeira instância seja lá no Tribunal Regional do Trabalho, tanto em processos individuais quanto em processos coletivos. Vamos lá dar uma olhada nas assertivas? Lembrando o nosso enunciado, as partes ajuizaram uma ação para homologação de acordo extrajudicial. Eles entraram com petição conjunta, assinada por advogado, né, de cada requerente, ou seja, cada um com seu próprio advogado. Até aqui tudo ok, tudo ótimo. Mas o acordo não foi homologado pelo juiz, por ele entender que o valor da conciliação era desfavorável ao trabalhador. O juiz pode não homologar? Perfeito, o juiz não é obrigado a homologar. Tranquilo. Desse modo, o magistrado extinguiu o feito sem resolução de mérito. Tranquilo. E aí ele pergunta qual é a afirmativa correta. Letra A. Agiu corretamente o juiz, porque não há previsão desse tipo de demanda na Justiça do Trabalho. O juiz até agiu corretamente, porque ele não ia homologar. Agora, existe esse procedimento. Pós-reforma trabalhista foi criado o procedimento de jurisdição voluntária para homologação de acordo extrajudicial. B. As partes poderão interpor recurso ordinário da decisão que negou a homologação. É isso aí. Se o juiz negou a homologação, ele deu uma sentença extinguindo sem resolução de mérito, o recurso cabível contra essa decisão que não homologou é um recurso ordinário. Perfeito, essa é a nossa resposta. Letra C. Augusto e seu ex-empregador deverão propor novamente a ação, que deverá ser levada à livre distribuição para outro juízo. Não, até porque a ação deve ser ajuizada para a mesma vara, né? Você não pode escolher juízo, você tem que recorrer da decisão. D. Nada poderá ser feito na ação proposta, porque o juiz não é obrigado a homologar. Não, ele de fato não é obrigado a homologar, mas pode ser feito. Trata-se de uma sentença que extingue sem resolução de mérito, o recurso é o recurso ordinário que é cabível. Pessoal, nossa maratona trabalhista está de fato chegando ao final. E eu sou toda a gratidão por você ter ficado comigo até aqui. Espero de coração ter te ajudado, ter te feito mais seguro. Eu quero que você chegue no dia da prova, sabendo que direito do trabalho vai lá, está a seu favor, vai te ajudar a conquistar o teu maior objetivo. Mas, se você acha que ainda falta alguma coisa, se você quer mais, se você quer continuar revisando, quer todos os temas mais importantes, todos os assuntos analisados junto com você, de forma detalhada, com revisão da teoria, como a gente fez ao longo aqui da Maratona Trabalhista, eu tenho que te falar que a partir de amanhã estarão abertas as inscrições para o UTI de Trabalho. O UTI de Trabalho é um curso ultra intensivo de resolução de questões para que você consiga o resultado tão prometido ao longo dessa maratona, que é conseguir de 8 a 11 questões apenas com as questões de direito e processo do trabalho. Nesse UTI de Trabalho, eu vou entrar profundo em todas as questões que caíram nos últimos 6 exames de ordem. Você vai conhecer exatamente o que é pedido. Você vai entender como é que a banca explora a área trabalhista. Eu vou também fazer com você uma revisão sobre os principais pontos da nova legislação que caem no teu exame de ordem e que ainda não estavam vigentes nos exames anteriores. A gente vai supor como a banca pode abordar esses temas. Eu vou fazer com você essa revisão que certamente não está em nenhum livro e que você precisa, porque é muito provável que esses temas caiam na sua prova. Ah, Juliana, se eu comprar esse curso, você garante que eu vou fazer de 8 a 11 questões na prova? Claro que não, porque comprar o curso não significa que eu vou ter o seu comprometimento. Mas olha, se você vier comigo, fizer o que eu te disser,
responder as questões, assistir às aulas, eu tenho certeza que o seu resultado vai ser muito próximo ao dessa aluna aqui, que simplesmente acertou 11 das 11 questões de trabalho junto com o processo do trabalho no 30º exame de ordem. Dani foi nossa aluna do TI de trabalho. Não poderia ter tido um resultado melhor na primeira fase, posteriormente foi aprovada na segunda fase e está só esperando se formar para poder pegar na carteirinha da OAB. Então, se você quiser um resultado como esse e se comprometer com esse resultado, eu tenho certeza absoluta que o TI de trabalho vai te ajudar e vai facilitar o teu caminho até a tão desejada carteira da OAB. Mas, Juliana, eu já tenho um cronograma. Comprei o cronograma da Vício, eu comprei o cronograma de Direito com Carlos. O TI de trabalho não vai empatar, não vai prejudicar a conclusão do meu cronograma? Eu tenho certeza que não. Apenas 30 minutinhos por dia. E é justamente dessa forma que eu vou organizar o curso, para que você utilize 30 minutinhos por dia para revisar, para resolver as questões comigo e para que eu possa tirar todas as dúvidas que você tiver e que postar lá na área do aluno do TI de trabalho. Não vai atrapalhar teu cronograma, muito pelo contrário. Eu tenho certeza absoluta que apenas 30 minutinhos a mais, que você pode tirar de qualquer lugar, na hora do intervalo da aula, na hora do intervalo do trabalho, um pouquinho antes de dormir, 30 minutinhos, eu tenho certeza que vão trazer um resultado imenso para você e não vão te prejudicar em nada com toda aquela programação que você já tinha até aqui. Foi tanto investimento de tempo, já pagou a inscrição da OAB, falta um pouquinho e você vai deixar isso escapar na sua mão agora. Eu estou trazendo para você essa oportunidade e eu quero muito poder te ajudar. Eu quero de fato, assim como eu ajudei Dani, Camila, Flávia, essas 3 alunas que eu mostrei para vocês ao longo desses dias, eu quero que vocês tenham resultados semelhantes, sobretudo o de Dani, que de fato foi aluna do TI de trabalho e conseguiu o melhor de todos os resultados. O nosso curso é 100% online, você assiste quando quiser, de onde quiser, pode assistir quantas vezes quiser, até o dia do 31º exame de ordem, dia 9 de fevereiro. Agora eu preciso te avisar uma coisa. Esse curso, ele tem poucas vagas, justamente porque eu quero me comprometer com vocês. Eu quero acompanhar, tirar todas as dúvidas, ver a evolução de vocês assistindo às aulas, que eu tenho uma quantidade limitada de vagas. E é justamente por isso que amanhã eu vou liberar esse curso a partir das 8 horas da manhã e até o meio-dia. Só vocês, inscritos aqui na Maratona Trabalhista, vão ter acesso ao conteúdo integral, a todas as informações do curso e poderão comprá-los antes de qualquer outra pessoa. Como as vagas são extremamente limitadas, eu não posso garantir a você que eu terei vaga até o meio-dia, mas eu me comprometo que de 8 ao meio-dia de amanhã, segunda-feira, somente vocês poderão ter acesso a esse treinamento. Depois do meio-dia, eu abro as inscrições para a turma em geral, para aqueles que não estão inscritos na Maratona Trabalhista, e essas inscrições vão até a sexta-feira, dia 31 de janeiro. Então, se você quiser, de fato, ter acesso ao nosso TI de trabalho, esse treinamento online, intensivo, que vai te fazer conseguir de 8 a 11 questões na área trabalhista no próximo exame de ordem, eu sugiro que você aproveite e às 8 horas da manhã entre no seu e-mail para ter acesso ao link que vai te dar todas as informações que você
precisar. Se você tiver alguma dúvida, deixa aqui no comentário. Deixe a pergunta que você entender pertinente, que eu vou te responder e espero te encontrar de fato nesse UTI de trabalho, para te ajudar ainda mais com esses resultados positivos que eu tenho certeza que, assim como essas alunas, você vai alcançar. Mas eu não sei se vocês se lembram, tá faltando uma coisa. Eu prometi que ia dar o top 3 de assuntos que provavelmente vão estar na tua prova e eu tô aqui para cumprir. 3 pontos que não podem deixar de ser revisados, aqueles 3 assuntos que com certeza vão estar lá no dia 9 de fevereiro na sua prova. Anota aí, coloca aí nos 3 corações que eu deixei na sua apostila justamente para isso. O primeiro deles, jornada de trabalho. Nos últimos 6 exames de ordem, apenas um não teve o tema jornada de trabalho. E em 2 deles, jornada de trabalho esteve presente em 2 questões na mesma prova. Então, jornada de trabalho é um assunto que você não pode deixar de estudar, de revisar, de ler os artigos até o dia 9 de fevereiro. O segundo assunto, recursos. Em todas as provas, tem uma questão de recurso nos últimos exames de ordem. E é muito provável que terá outra na próxima semana. E é inclusive sobre isso que eu vou te dar a última dica da Maratona Trabalhista assim que eu terminar o top 3. Então segura mais um pouquinho que ainda tem informação de ouro aqui nessa maratona. E o terceiro assunto é sobre execução. Execução é outro tema que toda a prova cai alguma coisinha. Então fica aí meu top 3. Uma questão de jornada de trabalho, uma questão de recurso, uma questão de execução. 3 pontos que você precisa se dedicar para chegar na prova da OAB já com um passo à frente dos que não participaram da Maratona Trabalhista. E para finalizar, aquela última dica que eu prometi que ia dar para quem ficasse comigo até aqui o finalzinho. No processo de execução, o recurso contra a decisão de primeira instância é o agravo de petição. Processo de execução, agravo de petição. E o agravo de instrumento, Juliana, não esqueçam, no processo do trabalho, o agravo de instrumento tem como finalidade destrancar recurso. Tá joia? Muito obrigado. Deixem aqui, mais uma vez eu vou pedir os comentários, eu preciso saber se vocês gostaram, se foi útil para vocês. Deixem os comentários, sigam o Papo de Trabalho no Instagram, no YouTube, no Facebook. Muito obrigada por estarem aqui. E amanhã, às 8 horas, no seu e-mail, chega o link de inscrição no UTI de Trabalho. Tchau, tchau, muito obrigada!